Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajaka Acharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Dando sequência à leitura do Srimad Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 16. Perplexos por inúmeros desejos e ansiedades, presos na teia da ilusão e excessivamente apegados aos prazeres sensuais, eles caem no inferno impuro. 17. Cheios de orgulho, insubmissão, arrogância e intoxicação de falso prestígio devido à riqueza, esses demônios fazem grandes sacrifícios ritualísticos e apenas, vamos dizer, aparente, né? Independente das regras das escrituras sagradas. Ou seja, os demônios também realizam uma série de rituais, porém esses rituais não são autorizados pelas escrituras védicas. Verso 18. Se abrigando no falso ego, na força física, no orgulho, na luxúria e na ira, os demônios me odeiam, Krishna diz. Eu sou aquele que reside dentro do coração dos santos, em cujos corações estão sempre dedicados ao meu serviço. E os demônios estão sempre vendo defeitos nas boas qualidades dos santos. Então Krishna diz claramente nesse verso: os demônios têm inveja de mim. Eles também sempre estão procurando encontrar defeitos nos homens santos, e assim ficam intoxicados pelo seu falso ego, pelo seu orgulho e principalmente pela luxúria e pela ira. São pessoas destemperadas, pessoas que são reféns dos seus sentidos, estão o tempo inteiro buscando a satisfação dos seus sentidos indiscriminadamente. Verso 19. Porque eles são invejosos dos santos, eu perpetuamente eu puno essas pessoas cruéis e degradadas, que executam atividades inauspiciosas dentro da existência mundana, e eu os condeno a nascer em diferentes espécies demoníacas. Então assim, Krishna é quem vai punir esses demônios e condená-los a essa vida de mais sofrimento. Há quem diga que o inferno é um local ruim. Na verdade, o pior dos locais é aquele onde você não pode ter a companhia de um santo e nem adorar a suprema personalidade de Deus, Krishna. Esse é o pior dos locais. Se lá no inferno você puder ter a companhia de um santo ou puder adorar a Krishna, então o inferno se torna o céu. O que quer dizer que, mesmo aqui na Terra, se você não se associa com os santos, se você não pratica a devoção a Krishna, então a sua vida ela é também literalmente considerada infernal. Por quê? Porque são só punições, só sofrimento. Você não precisa ir para o inferno para ser punido. Viver aqui na Terra sem cumprir com a função deste nascimento humano já é em si uma forma de sofrimento e punição, como se fosse um grande pesadelo. Verso 20. Ó filho de Kunti,
aceitando nascimento após nascimento, em espécies demoníacas. Esses tolos jamais podem me alcançar. E assim, eles vão adentrando nas mais profundas e vis destinos, nos mais profundos e vis destinos. Verso 21. Luxúria, ira, avareza são 3 portais que levam para o inferno. E eles são a causa da destruição da alma. Portanto, você deve renunciar completamente a esses 3 inimigos: luxúria, ira e avareza. 22. Ó filho de Kunti, a pessoa que está liberada desses 3 portais para o inferno atuam para o bem-estar de si mesmo. E assim eles podem alcançar o destino supremo. Verso 23. Aquele que descarta as recomendações das Escrituras Sagradas e age de acordo com os seus desejos aleatórios não alcança perfeição alguma, nem tampouco a felicidade, o que dirá do destino supremo, ou da meta suprema. Verso 24. Portanto, a Escritura é a autoridade capaz de recomendar qual é a atividade própria e imprópria para o ser humano. Então, estando consciente dessas instruções das Escrituras em relação ao que deve ser feito de acordo com a tua posição social, né? Simplesmente seja um instrumento de Deus. Simplesmente atue de maneira que você possa reverberar o desejo de Deus. Ou seja, siga as instruções que Krishna dá aqui no Bhagavad Gita e faça a sua vida bem-sucedida. Não há outro caminho. Krishna está descrevendo aqui uma grande ciência, né? E ele prova isso palavra após palavra. Então, quem não segue essas instruções de Krishna após ouvi-las é porque de fato um tolo e ainda não conseguiu compreender o quão verdadeiras são essas palavras. Então agora termina o capítulo 16 e entramos no capítulo 17, que é o penúltimo capítulo. Na verdade, o andar dessa leitura e desse estudo foram muito mais rápidos do que eu imaginava. E a gente já está quase terminando o livro. Então, capítulo 17, Shraddha-traya Vibhaga Yoga. O yoga através do discernimento dos 3 tipos de fé. Existem 3 tipos de fé que Krishna vai descrever. Se você obtém um discernimento entre esses 3, você pode saber escolher qual é o melhor e assim também obter a perfeição através deste yoga, Shraddha-traya Vibhaga Yoga. Verso 1. Arjuna pergunta: Ó Krishna, qual é a posição daqueles que abandonam as recomendações das Escrituras, mas ainda assim fazem uma espécie de adoração com fé? A condição deles está no modo da bondade, da paixão ou da ignorância? Verso 2. Krishna responde: a fé do ser humano é de 3 tipos: no modo da bondade, no modo da paixão e no modo da ignorância. E ela surge de acordo com as impressões ou os samskaras das vidas passadas. Ou seja, aquilo que você fez na sua vida passada é o que vai ser a base, o ponto de partida para a fé que você tem nesta vida. E assim, na medida em que você consegue transformar
o seu comportamento nessa vida, na vida futura você já entra com outro patamar, com uma outra base de fé. Então Krishna continua. Essa fé ela é construída através de diferentes impressões feitas na consciência através das suas experiências em muitas e muitas vidas passadas. Por favor, ouça com atenção, Krishna diz. Verso 3. Então aqui claramente Krishna estabelece que nós somos o resultado de várias vidas passadas. Muita gente acha que o que você está passando hoje é o resultado de ações que você cometeu nesta vida. Na verdade, não é. Tá? Poucas são as ações que refletem de imediato. A grande maioria é, na verdade, um desencadear de um karma antigo de vidas passadas que você vai colhendo. Então, uma situação surgiu, né, e daí, quando surge a próxima, em função desta primeira, você acha que a causa foi esta primeira ação. Mas não foi. Esta primeira ação já é o resultado de ações de vidas passadas que você nem mais se lembra, né, da causa, né, e simplesmente a coisa vai se desenrolando de tal maneira que você já não tem mais como dizer, né, quando foi que começou. Né? O fato é que nós temos a capacidade de transformar o nosso destino, mas não de imediato. Tá? A transformação desse destino também é feito a partir de muitas vidas, né, de maneira positiva. Assim como você tem o karma negativo que vem das vidas passadas, também existe o karma positivo. Então a mudança também é paulatina. Não é também uma mudança nem para bem e nem para mal, né, tão rápida quanto a gente acha muitas vezes. Né? É por isso que a astrologia se torna uma ciência viável. Porque se tudo fosse se transformar a cada momento, né, se cada dia fosse um quadro em branco, onde você pudesse escrever o que você quisesse, então a astrologia de fato não poderia funcionar. Mas o fato é que, se ela funciona, né, se ela consegue prever, né, não só o futuro, mas como o teu presente e o teu passado, é porque de fato existe algo que já foi pré-definido para você nessa vida. E assim, óbvio que fica muito mais fácil. Por quê? Porque se Deus é onisciente e Ele é o controlador supremo, não pode haver nada que seja uma surpresa para Ele ou que seja inédito para Ele. Né? Então, quando Ele pode determinar o futuro, é porque Ele já fez esse futuro para você. Paramatma, que é a expansão de Deus no nosso coração, é quem vai dar o nosso futuro, é quem vai moldar o nosso futuro de acordo com o nosso karma, dando aquele resultado X. Só que, justamente porque ele é quem vai fazer esse futuro, é que o futuro pode ser predito. Ou seja, esse futuro já foi preparado, tá? Muito adiante, muito à frente. Muito à frente não, perdão, há muito tempo atrás. Né? O seu futuro já está sendo desenhado desde muitas e muitas vidas. É como se já tivesse uma perspectiva, né, de, por exemplo, 100 vidas, vamos chutar, só para a gente ter uma ideia, que já tem uma linha de um karma que você já não tem como escapar. Então isso já vai predefinindo, né, essas suas próximas 100 vidas, pelo menos. Quando não, inclusive milhões de vidas podem ser definidas, né, especialmente se você está em espécies inferiores, em corpos inferiores, como vegetais ou animais. Aí vai durar muito realmente até você conseguir entrar no caminho do Dharma, no caminho da devoção. Ok? Então, verso 3. Ó descendente de Bharata, a fé de cada um é determinada pela disposição,
do seu estado mental interior. Cada pessoa tem fé e desenvolve essa disposição de acordo com o seu objeto de adoração e a sua fé. Ou seja, de acordo com o tipo de adoração que você faz, de acordo com a fé que você faz, que você possui, é que vai determinar a sua disposição, né? Não, perdão, o inverso. O seu estado mental interior, essa sua predisposição, é o que vai determinar o tipo de fé que você tem para fazer a adoração de um ou outro objeto. Objeto aqui no caso seriam personalidades, né? Sejam divinas, sejam demoníacas também, ou sendo o próprio Deus, no caso Krishna, ou outras manifestações como Rama, Narayana, etc. Verso 4. Pessoas no modo da bondade adoram os semideuses, cuja disposição é semelhante à deles. Aqueles no modo da paixão adoram os yakshas e rakshasas, porque eles têm a mesma natureza. E aqueles no modo da ignorância adoram fantasmas, espíritos, e porque são também dessa mesma natureza. E aqueles que são nirguna, ou que não estão em nenhum desses modos, adoram o Senhor Supremo, Krishna. Tá? Então aqui claramente Krishna diz: modo da paixão adora semideuses, modo da bondade adora tipos de demônio, modo da paixão adoram demônios, e no modo da ignorância adoram fantasmas. Fantasmas ou entidades malignas, seja lá, né, o nome que a gente quiser dar para elas, etc. Vocês já podem facilmente identificar uma série de tradições aí que no Brasil são muito recorrentes, né? E você consegue claramente, por essa descrição aqui de Krishna, né, entender que é verdade o estado de consciência deles no modo da ignorância. Versos 5 e 6. Dotados de orgulho, falso ego, luxúria, apego material e força física, eles sempre causam dor ao seu próprio eu e também a mim, Krishna diz, que estou situado dentro do coração deles. Eles executam atividades severas que não são recomendadas nas Escrituras e têm fé nas formas demoníacas de religião. Então aqui Krishna expressa o seu pesar, Krishna expressa a sua dor de ter que testemunhar essa prática, né, no modo da ignorância, de adorações a formas demoníacas, né, porque Krishna está no coração de cada um deles através da sua expansão de Paramatma. Então Krishna sente e sofre, né, não se satisfaz, mas Krishna deu a independência para as almas e nem mesmo ele pode tirar essa independência. Então ele não tem mais o que fazer a não ser esperar e observar. Um dia, quem sabe, essa alma se volta para ele. Verso 7. Até mesmo o alimento, que é muito querido para pessoas desses três tipos, né, de acordo com essas qualidades individuais. E o mesmo podemos dizer para os sacrifícios, austeridades e caridade. Agora então ouça, né, a distinção que existe entre eles, ou a diferença que existe entre eles. Verso 8. Alimentos que aumentam, né, a sua longevidade, o seu entusiasmo, a sua força, a sua felicidade e satisfação, né, que são
suculentos, né, que têm gordura e que dão prazer e sustância, né, para a mente, são satisfatórios para pessoas no modo da bondade. Então, pessoas que gostam de se alimentar de comida saudável, né, que aumenta a longevidade, que dá força, saúde, felicidade e satisfação, são pessoas que estão no modo da bondade. Aqui ele diz alimentos juicy, no inglês, não sei como eu traduziria para o português, mas são como alimentos, são sucos, né, são vitaminas, né, mingais, né, etc. O que hoje está bastante em voga também, né, os smoothies, que a gente chama em inglês. Eu particularmente gosto muito, né, me alimento todos os dias pela manhã de uma boa vitamina, de um bom smoothie, e assim tem bastante energia, saúde, né, para tocar essa minha rotina, fazer o meu seva, né, e sempre procuro me alimentar também de alimentos saudáveis, de alimentos no modo da bondade, né, uma comida simples com especiarias selecionadas, né, alimentos sempre frescos, né, não necessariamente crus. Tá? O cru ele não entra aqui como sendo algo, vamos dizer assim, específico. Tá? O alimento cozido também está no modo da bondade. Tá? De acordo com a Ayurveda, tá? Não é recomendada uma alimentação crugívora, tá? O tempo todo. Tem alguns momentos que você pode, né, introduzir alimentos crus, obviamente, mas o corpo, de certa forma, especialmente para alguns doshas, né, ele precisa do alimento cozido, do fogo, né, e isso inclusive ajuda. Né. Um dos principais alimentos, né, de acordo com a Ayurveda, é o khichdi, que é uma combinação de dal com arroz, né, o dal é uma espécie de ervilha com arroz, que tem uma combinação fantástica e dá o equilíbrio dos doshas, né, Pitta, Kapha e Vata. Então são alimentos cozidos que têm um excelente resultado, né, são muito favoráveis. Então não caiam nessa história de que o alimento cru é o melhor, só ele realmente pode salvar o ser humano, ele é que é saudável. Na verdade, isso é um grande engano, né, de que o fogo destrói os alimentos, você cozinhar destrói. Nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Enfim, não vou entrar muito a fundo nisso aí, mas quem tiver curiosidade pode pesquisar e um pouco mais sobre o Ayurveda, que é a prática nutricional e medicinal mais antiga do mundo, né? Já são milhões de anos de prática, de experiência, de observação e, consequentemente, de comprovação, né, dos seus princípios e premissas. Enquanto que nós temos dietas que são bem mais novas, até coisa de menos de 20 anos ou 50 anos, que, na verdade, ainda carecem de muita comprovação, né? E de fato não é assim que a sociedade vem se mantendo ao longo desses milhares de anos. Bom, vamos então dar sequência. Verso 9. Alimentos que são amargos, azedos, muito salgados, picantes, secos, né? Ou quentes, muito quentes, e que geram dor, miséria e doenças, são para pessoas no modo da paixão. Então, aqueles que gostam de alimentos muito condimentados, com muita pimenta, com muito óleo, muita fritura, muita coisa amarga, muita coisa azeda, alimentos muito salgados, né, ou muito secos, são pessoas que se alimentam no modo da paixão. E verso 10.
Pessoas influenciadas pelo modo da ignorância se satisfazem com alimentos cozinhados mais de 3 horas de comida que está fria, que tem um cheiro ruim ou que não tem gosto algum, que já estão apodrecidas ou azedas, e por alimentos que já foram comidos por outros ou são alimentos impuros. Então essa é a condição daquele que está no modo da ignorância. Aqui Krishna fala desse alimento cozido há mais de 3 horas. É claro que isso é um padrão muito elevado, né? É claro que nós comemos alimentos que foram feitos há mais de 3 horas, em algumas situações, tá? Mas não é o ideal. Por exemplo, você vai cozinhar um bolo, um biscoito, um pão, e com certeza ele vai ficar sentado ali até por dias, quem sabe, né? Não se caracteriza de fato um alimento no modo da ignorância, porque ele foi feito, né, com ingredientes que podem estar tanto no modo da paixão quanto no modo da bondade, mas ele vai agregar este valor, né, um pouco desse modo da ignorância devido ao tempo, né, de preparo até o consumo. Tá? Então não é algo ruim, mas também não é algo ideal. Tá bom? Então percebam que Krishna aqui no Gita ele vai dar conselho para tudo, né? Até a forma de você se alimentar, de você dormir, de você pensar, de você estudar, de você fazer as suas adorações, de você fazer os seus sacrifícios, ou até de você entender como funciona toda essa arquitetura universal, qual é a meta da vida, como alcançar, né, o destino supremo, como se livrar das amarras do falso ego, da mente, da luxúria, como entender que Krishna é o próprio Senhor Supremo. É um livro completo em si mesmo. É um livro completo que Krishna revela absolutamente tudo o que é necessário para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida. Só não aplica quem não quer ou quem simplesmente não tem qualificação para tal. Verso 11. A execução de sacrifícios ou cerimônias de fogo é obrigatória. Quando o sacrifício é executado de acordo com uma mente resoluta, seguindo as coordenadas das escrituras sagradas, e sem nenhum tipo de expectativa de retorno, então é um sacrifício no modo da bondade. Verso 12. Krishna continua. Ó melhor da dinastia Bharata, você deve entender que o sacrifício que é executado com o desejo de obter os resultados ou frutos daquele sacrifício, né, e que é pretensamente executado para glorificar a si mesmo, né, ou para que a sua fama aumente, é então governado pelo modo da paixão. Aqueles que desejam fama, desejam desfrute material através dos sacrifícios, né, estão no modo da paixão. Mais uma vez faço aqui uma nota dizendo que sacrifício não é de matar pessoas, né, ou sacrifício de sangue. É apenas uma palavra que tem o seu significado menos, vamos dizer assim, popular e mais literal, de sacro ofício. Eu já falei isso anteriormente, mas vale sempre a gente reforçar para quem está ouvindo pela primeira vez não se sentir um pouco desconfortável, né, ou em dúvida sobre o que a gente de fato está fazendo. Não, nós não fazemos sacrifícios humanos, nós somos vegetarianos, então por isso nós não temos qualquer desejo de fazer sacrifícios e abates, né? Não, esse aqui tem um outro significado.
É sacrificar a si mesmo, no sentido figurado, né, para que você possa se purificar e para que você possa obter qualificação para adorar o Senhor Supremo da melhor maneira possível. Verso 13. O sacrifício que não considera as recomendações das Escrituras, não utiliza alimentos purificados, né, que são distribuídos, que não cantam mantras védicos, que não premiam aqueles que participaram ou ajudaram, ou seja, que não retribuem, né, ou remuneram aqueles envolvidos durante a execução, que é praticado sem fé, é descrito como sendo um sacrifício no modo da ignorância. Bom, então assim nós vamos encerrar. Continuamos então amanhã de volta com as nossas aulas. Desejo a todos então um excelente dia e que fiquem todos em paz. Hare Krishna.